Deixa eu só tirar o volume. Boa noite, tudo bem? Boa noite para quem está vendo a gente pela primeira vez. Boa tarde para quem vai ver a gente num outro momento. Bom dia para quem está do outro lado do mundo aí assistindo a gente. Boa noite, a gente está aqui novamente falando de tarô e as energias estão aqui, né, circulando aqui por todo esse ambiente. Que bom ter você aqui, o pessoal aí já está conectado. Olá, boa noite para todos vocês. Dá boa noite para a professora, né? Olá, Carla Maria, Daniela Gomes, a Rita. Deixa eu compartilhar aqui na minha página, que eu não compartilhei ainda. Né? É sempre muito bom estar aqui com vocês, é sempre uma energia muito boa, né? A gente está distante, né, geograficamente, fisicamente, mas a gente está sempre muito pertinho, né? Afinal de contas, nós temos algo que nos conecta aí muito, né? Uma paixão que nós temos em comum, que é o tarô. Na verdade, são as cartas, né? A gente não está falando só do tarô, a gente fala também, a gente tem falado aqui sempre também do baralho cigano. Eu até trouxe cartas novas pra gente aí para falar um pouquinho também, a gente conhecer também, né, sobre as cartas. Vamos ver quem tá entrando. A Rolo Helena, a Sônia Lopes. Boa noite para todos vocês. Estou muito feliz. E a gente falou na semana passada, né, sobre almas gêmeas, e muitas pessoas mandaram mensagem pra gente, mandaram e-mail pra gente, perguntando se era alma gêmea ou se não era, queria saber, meu marido é minha alma gêmea, né, ou não, como é que eu faço, como é que eu faço para saber, né, a gente falou tanto disso na semana passada, e aí eu recebi, né, uma orientação dos mentores para essa semana a gente dá uma certa continuidade no assunto, mas ampliar, porque a gente falou de almas gêmeas, a gente estava sempre falando de pessoas próximas, né? Marido, esposa, amigos, pais, irmãos. E aí a gente resolveu falar dessa vez, né, sobre conexões espirituais, até para entender um pouco como é que isso acontece, né? Como é que funciona essa questão? Olá, Silvana tá aí, a Sônia, né? Obrigada a todos vocês por essa participação. E eu fico muito feliz, assim, né, com essa oportunidade, porque a gente sempre tenta trazer para vocês assuntos ou temas que estejam relacionados com o tarô também, né? Nossa abordagem, nosso objetivo aqui é falar sobre espiritualidade. Então, por isso que a gente traz assuntos pertinentes. E essa é uma questão importante quando a gente fala de conexões espirituais, porque é um dos objetivos, um dos fundamentos, na verdade, quando a gente fala de tarô, né? Principalmente quando a gente fala de tarô, a gente está falando de uma leitura para alguém que não está fisicamente aqui, né? E aí muitas pessoas até questionam, essa leitura que se faz aqui no grupo, um monte de gente perguntando, isso funciona? Né? Tem gente que questiona isso. Então, por isso eu recebi essa orientação para falar sobre conexões espirituais. Então, uma das questões, né, que a gente até colocou no texto aí, quando a gente fala de conexões, é entender que nós, seres humanos, espíritos encarnados, né, nós estamos conectados. Nós nos conectamos mais facilmente a pessoas às quais nós temos vínculos. Por exemplo, ao nosso companheiro, companheira, aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos familiares, até porque há um vínculo de sangue, né? Com o companheiro ou companheira também, né? A relação sexual é
um momento em que essa conexão se torna absolutamente, né, espessa, ela se torna muito, muito forte, até pela própria relação em si. Mas as pessoas que estão próximas de nós, principalmente quando há um laço sanguíneo, são as pessoas com que a gente tem maior vínculo. Outras pessoas, não necessariamente pessoas que nós temos vínculo de sangue, vamos assim dizer, que é um vínculo físico, nós temos conexões com essas pessoas. Algumas pessoas têm conexões mais finas. Finas, por exemplo, como um fio de cabelo. E outras pessoas, conexões mais grossas, né? mais largas, vamos assim dizer, como, por exemplo, o cano de passa água, cano de esgoto, o que seja. Por que eu estou comentando isso? Porque à medida que você se liga a alguém, né? E nós estamos todos interligados por conexões finas, até mais finas que um fio de cabelo. À medida que nós vamos nos conectando, à medida que nós vamos nos aproximando, vamos criando mais vínculos. Nós vamos chamar também isso de elos espirituais, né? Muitas culturas, eu não estou falando de religião, tá? Estou falando de cultura. Em muitas culturas, nós vamos ver esse princípio, o princípio dos elos espirituais. E vai dizer que nós todos temos ligações com esses elos, né? Nós todos temos elos. Alguns temos mais elos, outras pessoas temos menos, mas nós temos elos. Eu, nesse momento, com vocês que estão assistindo aqui, nós estamos ligados por elos espirituais. E cada vez mais as pessoas, né, vão sendo atraídas por isso. Pessoas que, por exemplo, já estudaram com a gente, ou que estudam com a gente, ou que vão estudar com a gente, também têm elos espirituais, né, conosco. Não só comigo, mas com todos nós do Sapienza, com todos os alunos. Todos os alunos do Sapienza, independente dos cursos, estão interligados. Né? Todos os alunos de uma mesma escola estão ligados por esse elo espiritual. E à medida que, né, que o convívio se torna maior, os elos também são mais fortalecidos. Isso é um aspecto importante quando a gente fala de elos espirituais. É uma coisa que às vezes as pessoas não dão bola, mas é uma coisa importante. Quando a gente, por exemplo, a gente falou sobre isso semana passada, né, quando a gente conversa com alguém, a gente fala com alguém, a gente tá trocando energia com essa pessoa. Quando a gente pensa em alguém, aquela pessoa manda uma mensagem pra gente, ou aquela pessoa liga pra gente, nada mais, nada menos é do que exatamente isso. A gente está fortalecendo, isso é claro que é um elo espiritual entre essas pessoas, né? Isso as pessoas comentaram muito sobre isso semana passada, não foi? Então, nesse sentido, só para a gente entender como é que funciona isso, as conexões espirituais, e a gente faz essas conexões com espíritos, com pessoas que estão encarnadas, mas também fazemos conexões com pessoas que estão desencarnadas, né? Então, por exemplo, em algumas religiões, né, mais mediúnicas, vamos assim dizer, há essa conexão, né, com os mentores, com os guias, com os espíritos que ali se manifestam. Temos pergunta? Temos a Carla Maria Rodrigues. Boa noite, Carla. Ela pergunta: como sabemos que estamos conectados? Ou seja, existem sintomas físicos ou psicológicos? Olha, então, Carla, sua pergunta é ótima. Na verdade, as conexões elas vão existir com as pessoas, os nossos amigos, os nossos colegas, mas algumas conexões, por exemplo, quando a gente fala de conexões espirituais com espíritos, a gente vai ter sintomas físicos disso. Muitas vezes a gente pode sentir um arrepio no corpo, a gente pode sentir um arrepio na nuca. Tem gente que vai sentir, às vezes, pulsar o topo da cabeça, né? Às vezes a gente pode sentir uma mensagem, uma voz, a gente falou sobre intuição num outro programa, né? Uma voz, uma intuição que chega, que a gente nem estava pensando naquilo, aí de repente vem aquela mensagem. Então, esses são sinais, né? O arrepio, por exemplo. O que significa o arrepio, né?
O arrepio vai significar que algo entrou na sua energia, né? No seu campo vibracional, no seu campo energético que te circunda, algo entrou nesse seu campo, algo penetrou nesse seu campo. E pode ser uma energia positiva ou não. Depende do que ela te provocar. Se ela te provocar tontura, se ela te provocar enjoo, então não necessariamente é uma energia positiva, né? Se ela te faz perder os sentidos, ou se ela te provoca algum sentimento ruim, não é uma energia boa. Isso é uma questão importante. A gente precisa aprender a identificar, né? Em algumas religiões no Brasil, as pessoas conseguem identificar, às vezes, esse daqui é o espírito de tal pessoa, esse aqui é o espírito de tal, né? Tal espírito, tal espírito. Tem pessoas que identificam pelos sintomas físicos que elas vão desenvolver. Então, isso é uma questão importante quando a gente fala disso. Espero ter respondido a tua pergunta aí. Temos mais? A Juliana Miller, eu acho também. Boa noite, Juliana. Ela diz que ela sempre sonha com os amigos e acontece algo com eles, assim. Essa questão do sonho também é uma conexão? Perfeito, Juliana, a sua pergunta é ótima. A gente até vai falar sobre isso numa um outro programa, que é essa questão da VR, né, das projeções astrais, como é que a gente funciona isso, que está diretamente relacionada com a questão dos sonhos. A gente vai comentar sobre isso numa outra live, mas quando a gente dorme, né, a gente sai, né, o nosso espírito sai do nosso corpo e a gente vai encontrar outras pessoas, sim, né, nesse sentido. Isso é um processo involuntário. Voluntariamente a gente pode fazer isso. Mas a grande maioria das pessoas, né, não tem esse controle, não sabe fazer isso voluntariamente. Mas involuntariamente, quando a gente dorme, a gente faz. A gente sai do corpo. Então, aí a gente vai encontrar muitas vezes, né, os nossos amigos, nossos colegas. Às vezes eles vão anunciar alguma coisa pra gente, a gente pode encontrar outros espíritos. E aí sim a gente vai receber muitas vezes orientações de acordo com aqueles espíritos que a gente receber, que a gente se encontrar. Então isso vai acontecer, não há limites. Não há limites, olha o pessoal falando aqui. Não há limites para a gente encontrar, né? Ou seja, então nesse aspecto eu posso ir viajar para o outro lado do oceano, para o outro lado do mundo e receber? Posso. Eu posso viajar para outros planetas? Posso, não tem limite nesse sentido. Obrigada. Você está falando de limites, a Vanessa Correia pergunta, né? Gostaria de saber se há um limite de espaço ou distância que possa impedir essa conexão. Obrigada, Vanessa. Né? Na verdade, a gente entende o tempo de uma maneira linear no nosso plano. Né? No plano astral, isso não existe. As coisas acontecem no mesmo, né, tempo, espaço e posição. As coisas acontecem ao mesmo tempo, simultaneamente. Logo, eu consigo viajar no tempo, ou fazer uma projeção, vamos assim dizer, tanto para trás, para coisas do meu passado, quanto para coisas do meu futuro, questões do meu futuro. A questão toda, Vanessa, é: eu tenho permissão para isso? Né? Isso é diferente. Por isso que quando a gente lê as cartas para alguém, a gente lê dentro de um certo limite de tempo, dentro daquilo que temos permissão. E por que conseguimos ler isso? Porque nós conseguimos captar por meio da nossa antena. Eu falo com o pessoal que a gente tem uma antena parabólica aqui na cabeça, né? E a gente capta isso, essa energia que está circulando, e as cartas, né, traduzem isso para a gente. Eu acho interessante que assim, o desconhecimento dessa questão das energias é algo que às vezes pode nos limitar na nossa atuação. Por isso que a gente tem insistido tanto em alguns aspectos aqui com vocês e com os alunos também. A gente tem falado muito sobre essa questão da que energia você está emitindo, o que é que você está projetando. Isso é uma questão importante, né? E a gente procura sempre falar sobre isso aqui. Obrigada pela pergunta, Vanessa. Temos mais? Na verdade, a Vânia Margarida Lopes, ela fala assim... Boa noite, Vânia. Ela fala assim, e calor?
muito calor que falta o ar e cheiro, essa coisa de você sentir calor e cheiro. Perfeito, né? Na verdade, Vânia, eu nem comentei sobre essa questão do cheiro, essa questão do calor, da sensação de frio. Eu nem comentei nisso porque nem todo mundo sente, né? A maioria das pessoas vai acabar sentindo um arrepio, alguma coisa assim, mas é verdade, né? A gente vai sentir o calor, a gente às vezes vai sentir a mão suando, né? O arrepio, o frio, quando no momento que não está frio, por exemplo, espíritos de baixa densidade, geralmente, né? A gente vai sentir o corpo gelado, o corpo treme por conta de frio, e é um frio que você bate os dentes, assim, de tanto frio, né? Que a gente chamaria dos obsessores, dos espíritos de baixa densidade. Então, eles vão provocar esse tipo de reação. Isso é verdade. Obrigada pela lembrança, Vânia. A Daniela Gomes pergunta: pode acontecer da pessoa pensar tanto em você a ponto de você sentir? Pode. Daniela, adorei a sua pergunta. Na verdade, quando você pensa em alguém, você estaria drenando a energia dessa pessoa, né? Então, se você pensa em alguém negativamente, você drena a energia dela, mas você emite energia também, né? Mas uma coisa importante, se eu estou emitindo uma energia negativa para a pessoa, a gente precisa entender que a energia ela circula. Então, eu estou emitindo uma energia negativa para a pessoa, eu vou receber uma energia negativa dela, né? Porque a energia vai bater, vai chegar lá, vai ficar nela e muitas vezes vai voltar, né? Isso é uma questão importante. Quando eu emito uma energia positiva para alguém, essa energia volta para mim. Então, às vezes é só o pensamento, né? Principalmente com algumas pessoas que trabalham com essa questão de energia, né? Promovem esse tipo de conexão. Você consegue emitir isso, é que a gente não acredita, sabe? E esse é o primeiro ponto. Acreditar. Obrigada pela pergunta. Próxima. A Sônia Lopes pergunta: a conexão espiritual é o mesmo que mediunidade? Olha, obrigada pela pergunta, Sônia. Na verdade, a gente já comentou isso. Na verdade, todos nós somos médiums em graus diferentes, com atuações diferentes. Então, que nem a pergunta da Vânia antes. Ah, tem pessoas que sentem cheiro, tem pessoas que sentem o calor, que sentem frio, tem pessoas que ouvem, tem pessoas que veem, né? São mediunidades, são, vamos assim dizer, são dons que as pessoas vão ter, né? Então, nesse sentido, cada um de nós vai ter algo diferente. Só Fala. completando aí, né, no que você está falando, a Sara Monteiro fez um comentário assim que a conexão com os outros, ela sente dores físicas dos problemas que as pessoas têm. E ela falou: é estranho, mas eu consigo perceber que não é meu. É uma conexão espiritual e energética. Perfeito, Sara, perfeito. Você chegou onde eu estava, né, desenvolvendo. Perfeito, é isso mesmo. Na verdade, né, algumas pessoas têm uma sensibilidade maior que conseguem sentir as dores da outra pessoa. Ah, a pessoa está com dor de cabeça e eu sinto a dor de cabeça da pessoa, né? Tem sim isso. E tem outras pessoas que não. Na verdade, é uma coisa que você vai desenvolvendo, né? Eu trabalho com um estudo que eu chamo de mapa da vida, e quando eu vou trabalhar esse mapa da vida da pessoa para ver as conexões de outras vidas dela e tudo, eu consigo sentir as dores que a pessoa vai, né, sentir. Eu consigo sentir, às vezes, se a pessoa fuma, eu tenho vontade de fumar, eu tenho vontade de comer determinada, né, doce, alguma coisa assim que a pessoa gosta. É a conexão que a gente faz. E essa conexão a gente pode fazer por meio do pensamento, de pensar em alguém. Eu posso fazer essa conexão olhando para a imagem de uma pessoa, emitindo energias positivas para ela, né? Quem trabalha com o reiki sabe muito bem. Eu posso, por exemplo, mandar o reiki à distância para uma pessoa, né? Às vezes pela foto, às vezes somente pelo pensamento, o nome completo da pessoa. Isso é energia. A gente esquece desse aspecto, essa é uma questão importante. A gente não pode desconsiderar isso, né? A gente está falando de conexões nesse sentido espirituais, mas a gente também tem conexões físicas. Estamos falando de conexões geográficas. Então, por exemplo, vou pegar uma pedra,
Vamos supor que essa pedra, por exemplo, veio do Canadá. Eu posso segurar essa pedra e saber, por exemplo, qual é o espaço em que ela estava, em que lugar que ela estava, sentir a energia do ambiente, sentir, por exemplo, como é que é a região, né? Como é que ele está. Tá calor, tá frio, eu consigo me projetar para aquele lugar porque eu tenho a energia daquele ambiente lá. Por isso que algumas pessoas, quando vão doar as suas roupas para alguém, elas costumam lavar, não dar roupa quando a roupa está usada. Porque você dá alguma coisa para alguém, você não está dando só a roupa, você está doando a roupa, mas a sua energia também. E isso é muito sério, né? Em várias, quando você quer fazer maldade para alguém, você pega algum né, objeto da pessoa e você faz uma fundamental, tá bom? Temos mais perguntas? A Suzana Leal, ela pergunta, como saber nosso nível de mediunidade? Suzana, boa pergunta, né? Na verdade, Suzana, a nossa mediunidade, ela vai sendo ampliada, né? À medida que a gente acredita e à medida que a gente vai desenvolvendo. Então, eu sempre, né? Eu falo às vezes as coisas pro pessoal aqui, o pessoal acha que às vezes pode ser bobeira, não é não. Mas, por exemplo, a gente falou sobre isso há um tempo atrás, sobre a questão da meditação com os anjos. Então, a meditação é uma das formas de ampliar a nossa mediunidade. Então, por exemplo, eu quero treinar a mediunidade, né, a minha sensibilidade, eu quero treinar a minha mediunidade de psicografia. Eu posso desenvolver isso, né? Tem pessoas que vão desenvolver essa mediunidade da psicografia, por exemplo, mecânica, né? Eu posso desenvolvendo isso, eu posso desenvolver uma mediunidade de psicografia por inspiração, eu recebo orientação e eu vou lá e escrevo. Então, eu posso desenvolver alguns dons, outros eu já nasço, já vem com ele, já vem de fábrica, né? A gente brinca, já vem de fábrica isso. Temos mais perguntas? A Luísa Monteiro, ela pergunta assim, Boa noite, Luísa. ela tem sempre os pés muito frios. Isso seria um sinal de mediunidade? Depende do momento, né? Depende do momento, não necessariamente. Eu, por exemplo, quando vou trabalhar com as cartas, muitas vezes eu fico com as mãos frias, as mãos ficam geladas, eu sinto que nem. Eu fico mexendo muito com as mãos aqui porque eu sinto essa energia nas mãos agora, na hora que eu vou trabalhar com as cartas, né? E às vezes as mãos até soam um pouquinho. Mas aí eu preciso pensar bem na situação, né? Eu, por exemplo, gosto muito de tirar tarô descalço. Agora aqui nesse momento eu tô com os meus pezinhos no chão, né? Mas não necessariamente não vai mostrar o pé dessa vez. Mas não necessariamente não precisa mostrar. Olha o pessoal aqui querendo me, né? Mas voltando, na verdade não precisa ver, avaliar bem mesmo. A questão das extremidades frias pode ser um sinal, mas aí depende do que é verdadeiramente. Qual é o momento, né? A gente precisa avaliar nesse sentido, tá bom? Obrigada pela pergunta. A Valéria Silva, ela fala assim, tenho a sensação da presença de alguém quando estou estudando as cartas. Olha! Isso pode ser possível? Não escuto nada, mas tenho a sensação de alguém falando alguma coisa com relação ao jogo. Isso também é possível? Perfeito, Valéria. Sim, a gente comentou, né, uma live passada falando sobre essa questão. A verdade, a gente até brincou, né? A gente que escolhe o tarô que escolhe a gente, né? E quando a gente vai trabalhar com as cartas, a gente tem um mentor espiritual, a gente diz, né, afirmo que sim. Eu acho que existe uma espiritualidade que nos apoia nesse momento. Principalmente quando a gente, né, está estudando para nossa evolução e que sirva como uma ferramenta para o auxílio ao próximo. Então a espiritualidade nos dá esse suporte, sim. Realmente a gente sente isso, né? Quem tem o dom de evidência, muitas vezes fala, ai, professora, do seu lado eu vi tal espírito, do seu lado eu vi tal espírito. E sabe que os mentores estão sempre com a gente aqui nesse processo. Então, sim, é verdade, né? Tanto é que
Por isso que a gente tá sempre, qual é o tema da live na próxima semana e tudo. Eu recebo as orientações das pessoas, mas eu sigo principalmente a orientação espiritual que eu recebo. Então a gente tem sim uma regência, né, um mentor espiritual, e pode ter até mais de um no uso das cartas, tá bom? Não só, né, isso, tá? Obrigada pela pergunta. A Emília Glauco Jamos, ela pergunta, nós que Boa noite. fazemos leituras de carta, como fazemos a limpeza de energias acumuladas? Boa pergunta. Emília, Emília Glauco. Emília, uma das formas que eu gosto muito de fazer é com o incenso, né? Eu até não tenho um incenso aqui porque a gente anda meio resfriado aqui, e às vezes o incenso ia dar uma gripe, um espirro danado aqui. Então, mas eu já. Como é que eu gosto muito de fazer com o incenso? Porque o incenso a gente tem o elemento ar e a gente tem o elemento fogo. O elemento fogo é um elemento purificador, né, em diversas culturas, principalmente nas culturas antigas, na Grécia, no Egito, era muito utilizado, né, o elemento fogo na Índia também. Então eu gosto muito de fazer a limpeza, a purificação do baralho dos elementos como um todo com o elemento fogo. As pedras eu gosto de colocar na terra. Tem pessoas que colocam no sal grosso. Fica a seu critério. Tem pessoas que recomendam o uso do sal no tarô. Eu particularmente não gosto, porque às vezes, né, dependendo da qualidade do tarô, pega, né, fica sujo e tudo. Eu não gosto de fazer com o sal grosso. O sal grosso, né, é um elemento purificador também por conta do sal, mas aí vai de seu critério. Como eu falei, eu gosto do sal, eu gosto de usar o incenso. E eu circundo mesmo, dependendo do, né, no caso do tarô, não, porque são muitas cartas, mas no caso, por exemplo, do Lenormand, eu gosto de passar, né, as lâminas nele, ou se algum outro oráculo, eu gosto de passar. De quanto em quanto tempo você vai sentir isso, né? Acho que você, à medida que você for lendo, você vai sentir essa necessidade de limpar o tarô, o oráculo que seja, de acordo com a frequência com que você utiliza também, né? Tá bom? Obrigada pela pergunta. A Naís Carla. Boa noite, Naís. Ela fala assim, o que dizer quando acordamos arranhada ou roxa ou com alguma mancha? Disseram que é espiritual. Pode esclarecer isso? Olha, às vezes acontece, né? A gente às vezes acontece de simplesmente, né, vai tomar banho ou sai do banho ou acorda e sente um roxo numa determinada parte do corpo. E às vezes até dói. E você fala assim, nossa, mas eu não bati. Por que eu tô sentindo essa dor? Tem dois aspectos. Há uma linha espiritualista que vai dizer que, na verdade, o nosso corpo está somatizando algo, né? Algo da nossa psique, né? Do nosso campo psicológico. Então, eu vou sentir isso como um reflexo, né? Então, eu posso sentir, às vezes, um roxo, às vezes acontece fisicamente isso, um roxo que surge do nada, às vezes uma dor de cabeça, uma dor nas costas e tudo mais, uma dor no joelho, pode acontecer. Há outras pessoas, há uma outra linha que vai dizer que o nosso espírito, à noite especificamente, o nosso espírito quando sai do corpo, né, e ele passa por determinadas experiências, às vezes, né, cai, enfim, contato que pode ter, vamos supor, vai bater o braço em algum lugar e ele volta para o corpo, né? E aí ele traz essa memória dessa dor e isso vai se, né, materializar no seu corpo também. Então, há linhas que vão desenvolver essas duas questões, né? Eu já passei por ambas, então eu não posso dizer que elas não existam, elas existem, né? Como eu falei, eu já passei por essas duas experiências. Então aí precisa ver caso por caso, né? Como é que funciona. Principalmente quando a gente. Já aconteceu com você, você dorme e de repente você acorda assim assustada, né? Provavelmente estava numa situação de perigo e você volta rapidamente para o corpo e acorda assim como se levasse um susto, né? Para você sair dessa. Às vezes, né? O nosso anjo da guarda está ali protegendo a gente para evitar que a gente sofra desse tipo de, né, perigo, vamos assim dizer. Tá bom? Obrigada pela pergunta.
A Carla Carvalho, ela fala, eu consigo Boa ver noite. vultos e falar com eles. Isso é espiritismo? É mediunidade? Isso é mediunidade, né? Vamos assim dizer, Carla, espiritismo é vamos assim dizer, uma religião criada no Brasil. Não existe espiritismo em outro lugar. A gente sabe que, né, Allan Kardec cria na França a ciência dos espíritos, né, algo extremamente racional. Ele trouxe isso, né, essa presença dos espíritos, comprovou isso de uma maneira absolutamente racional, né? O Allan Kardec, que era um professor, um pesquisador e tudo mais. A forma como cada um vai receber isso, entender, interpretar é que vai variar de acordo com cada religião. Eu costumo dizer que algumas questões são fato. Você pode, né, questionar ou você pode não aceitar, mas elas existem, né? E a questão espíritos existem e eles emitem energia. Nós também emitimos energia. Uma das questões é a visão. A visão é um dom mediúnico, né? Tem pessoas que veem o espírito perfeitamente, tem pessoas que veem somente vultos. Pode ser desenvolvido, as pessoas podem desenvolver isso. Isso às vezes vai ser desenvolvido com o tempo e de acordo com a necessidade verdadeiramente, né? Tem pessoas que veem com frequência, tem pessoas que não veem com frequência. Também depende de acordo com a necessidade. Mas uma coisa também é fato, o espírito se permite ser visto, né? A gente não vê todos os espíritos, a gente vê os espíritos que têm a permissão e que têm o desejo de serem vistos e serem percebidos, porque tem espíritos que não têm essa vontade, não têm esse desejo. Isso é uma questão importante, tá bom? Obrigada pela pergunta. Mandar um abraço para Fernanda. Ah, ela tá em... É verdade, um abraço para Fernanda. Ela tá viajando, ela tá na Bósnia. Um beijo grande para você, Fernanda, né? A Fernanda é uma aluna nossa que trabalha aí numa missão de paz da ONU e viaja aí o mundo inteiro. Um beijo grande. Já que eu falei a sessão dos beijos, eu vou parar e dar um beijo também para Nara. A Nora, a nossa aluna aqui da turma 2 e tá fazendo aniversário hoje. Um beijo grande. Não, a Fernanda está em Sarajevo hoje. Sarajevo. Então, boa noite, Fernanda. Um beijo grande pra Nara da turma 2 que tá fazendo aniversário hoje, viu? Parabéns. O que mais? A Cintia Esteves, ela fez um comentário, né? Quando você sente a energia da pessoa que faleceu em um lugar, mesmo que você não a conheça, ou seja, essa coisa da conexão. Então, existe essa conexão também com quem já faleceu, né? Perfeito, Cintia, perfeito. E é verdade, né? Às vezes a gente sente isso. Alguns espíritos desencarnam e eles têm dificuldade de se desprender da matéria. Ficam tão apegados à espiritualidade, àquele bem ou àquele espaço, e eles nem percebem que eles desencarnaram, né? Por isso que muitas pessoas se sentem muito mal em hospital. Por conta dessa questão. Quantidade de espíritos que desencarnam e que não percebem que estão ali, né, e tudo. Então, é uma questão séria isso. A gente precisa, né, e a gente acaba recebendo isso. A questão é como é que eu faço para não me conectar com todos eles? Para não ficar com carga extra. Isso é uma questão importante também. Próxima. Tem duas perguntas assim, meio relacionadas. Vamos lá. Uma da Patrícia Chacharulo. Boa noite, Patrícia. E a outra da Valéria Silva. Na verdade, a Patrícia fala de uma conexão espiritual, se tem relação com a alma gêmea. E aí, a Valéria comenta o seguinte, né? Acredito que essa energia acontece, né, também, essa conexão, quando conhecemos uma pessoa pela primeira vez. Que muitas vezes a gente acha que conhece a pessoa pela primeira vez, tem a sensação que a conhece, e às vezes ela pode ser só alma gêmea. Então, as duas fazendo esse comentário sobre se conectar com a alma gêmea, mas de repente conhecer uma pessoa a primeira vez e ter uma sinergia muito grande. A gente falou, voltando a falar essa questão da alma gêmea que a gente comentou na semana passada, é verdade, né? A alma gêmea, na verdade, não é só o nosso companheiro, nossa companheira, né? A alma gêmea também pode ser pessoas que a gente conhece que estão do outro lado do oceano. Eu tenho feito, né, grandes amizades com pessoas, né, com os alunos que estão do outro lado do oceano,
E que eu percebo que sim, a gente tem muita afinidade, são pessoas assim, nossa, eu conheço essa pessoa há muito tempo, né? E eu sinto isso, eu penso uma coisa, eles falam outra, ele fala a mesma coisa, então são pessoas que a gente tem lá atrás, teias, nós estamos interligados. E esse é um conceito importante, quando a gente fala de espiritualismo, esse é um conceito importante, a gente precisa, né, estudar e pesquisar um pouco sobre isso também. Obrigada pela pergunta, meninas. Próximo. Aqui de novo, duas perguntas muito relacionadas, a da Cíntia Esteves e a da Suzana Leal. A Cíntia comenta sobre que ela sente a presença de alguém, mas às vezes até sente um perfume. E sempre sente muita paz nesse momento de estudar ou tirar as cartas. Que legal. Na contrapartida, a Suzana diz que você falou de ficar com as mãos geladas, né? Ela também sente isso. Ela, na verdade, ela não sente isso. Ela fica muito nervosa. Engraçado, né? A Cíntia sente uma paz e um perfume. E a Suzana, ela se sente muito nervosa quando embaralhas. Ela começa o processo muito calmo. Mas quando ela pega no baralho, ela já fica agitada. Quando ela visualiza a questão e ela se concentra, isso intensifica. E ela até pergunta, isso acontece com mais alguém? Então, na verdade, assim, são reações diferentes, né? Muito legal isso, né? Então, na verdade, tem pessoas que vão sentir o perfume, tem pessoas que vão sentir essa paz, essa tranquilidade, e tem pessoas que não, né? No caso dos dois episódios. A gente pode dizer que isso está ligado com a missão que cada uma tem. Então, por exemplo, no caso uma que se sente absolutamente tranquila e paz e tudo, talvez a energia dela esteja mais familiarizada com as cartas, ou talvez, né, dentro da missão que ela tem espiritualmente com as cartas, isso não causa essa estranheza para ela, é uma energia muito próxima. Já a outra que tem esses, né, sente agitada, sente o corpo às vezes tremer, pode sentir as extremidades geladas, as mãos geladas e tudo mais. E isso vai mudando à medida que você vai praticando. Mas para mim, eu também entendo que às vezes isso é um senso maior de responsabilidade que você tem com as cartas. Pode indicar isso. Ou seja, pode indicar que o seu trabalho com as cartas é diferente do trabalho da primeira, né? O trabalho da Cíntia, por exemplo. Então, de acordo com o propósito, você vai ter reações diferentes também. E essa é uma questão importante. Pensar nesses dois aspectos é uma questão importante. Ou seja, qual é a minha missão com as cartas? É uma coisa que vai sendo redesenhada ao longo do tempo. Quando eu comecei a trabalhar com as cartas há 26 anos atrás, eu achei que eu fosse tirar as cartas só para as minhas amigas, parentes e tudo mais. E no fim, olha só onde eu estou agora. A missão da gente vai sendo redesenhada à medida que a gente vai estudando, vai progredindo, vai desenvolvendo isso. Então, essa é uma questão importante. Para as duas, insistam. Persistam no estudo. Isso é uma questão importante. Dedicação, tá? Obrigada pela pergunta. A Thaís Lebrão, ela pergunta assim, os banhos para energia podem ser tomados com qual frequência? Banhos de energia? Banhos de ervas. Banhos de ervas, muito bem. Quem perguntou? Thaís Lebrão. Thaís, olha só, eu acho que você tem que tomar banho de ervas à medida que você sente necessidade. Então, por exemplo, né, algumas vezes você toma banho de ervas 3 vezes por semana. Eu, por exemplo, antes, né, da live hoje, eu recebi orientação para tomar um banho com algumas ervas. Eu tomei, tô até com o cabelo aí um pouco molhado ainda, mas eu senti que precisava por conta da energia que eu ia desprender hoje aqui. Mas vai depender. Se você sentir, por exemplo, alguma dor nas costas, desânimo e tudo mais, muitas vezes um banho de sal grosso, um banho com algumas ervas pode ser feito. Então, eu acho que você precisa variar. Na média, eu acho interessante tomar um banho uma vez por semana, um banho de ervas. Depende, obviamente, do seu propósito, depende das reações que você tem, né? Tem pessoas que não sentem necessidade, tem pessoas que sentem necessidade, mas eu também acho que se você é uma pessoa assim, eu fui tomar um banho de mar, eu fui fazer uma caminhada no parque, abracei as árvores, fui andar descalço na areia,
você está promovendo essa limpeza também. Às vezes só uma salmoura nos pés já faz um grande efeito, né? Então, a gente precisa entender o porquê também que eu vou tomar esse banho, quais são as ervas que eu vou utilizar, qual é o propósito, né? Qual é o propósito que eu vou tomar cada uma delas. Eu sou bastante receosa para indicar banho de ervas para pessoas que não têm né, não tem essa propensão a isso. Mas se a pessoa gosta, se a pessoa já tem familiaridade, aí eu indico sim, né? Banho de ervas, bate ervas, enfim, aí vai de acordo com a necessidade. Mas se você gosta, se sente familiarizado, uma vez por semana eu acho que tá bom. Tá bom? Obrigada pela pergunta. Temos mais? Temos aqui, na verdade, a Naira pergunta de novo por que começa a florar a mediunidade. E depois ela falou que percebeu isso com ela depois de um momento ruim. Isso começou a ficar muito aflorada. Tem algum sentido? E aí tem uma outra também falando de conexões, a Fer Machado. Ela quer saber como cortar a conexão com uma pessoa que vampiriza, que suga energia. Perfeito, vamos lá. Vamos primeiro por partes. Primeiro a Nara, né? Nice Carla. Nice Carla, vamos lá. Bom, vamos lá. Primeira pergunta da Nice é o seguinte: como é que a gente faz, né? Como é que a gente faz essa questão da mediunidade? Eu diria que assim, tem, por exemplo, né, pessoas que vão desenvolver a mediunidade muito cedo, né? 5, 6 anos de idade, às vezes até antes a mediunidade já está muito aflorada, né? E às vezes para criança muito pequena acaba sendo complicado porque prejudica às vezes até no crescimento da criança. Mas eu vejo com uma certa frequência algumas pessoas que passaram por determinados traumas físicos e emocionais, às vezes acaba tendo a sua mediunidade despertada, né? É frequente, e isso tem sido cada vez mais frequente, e isso está associado de fato com a missão, né, da pessoa. É um marco na vida da pessoa, e às vezes esse trauma vem junto para despertar a sensibilidade da pessoa. Na verdade, os traumas emocionais são momentos em que você fica mais vulnerável, mais suscetível emocionalmente. Então, a mediunidade chega de uma maneira mais rápida para você, né? E o seu caso, eu, né, acompanhei aí recentemente alguns casos semelhantes. Então, as pessoas acabam tendo que aprender a lidar com a sua mediunidade, não ficar acordando de madrugada porque fica ouvindo os espíritos e a ver e tudo mais. Então, geralmente tem muitas pessoas que relatam isso. O afloramento da mediunidade é associado com alguns traumas. Isso é bem, né, bem pertinente aí. A outra pergunta da Fer Machado sobre os cortes, né, a questão dos vampirismos. Foi ótima a sua pergunta. Uma das primeiras questões, na verdade, quando alguém fica sugando, drenando a sua energia, é você tem que promover esse corte, né? Então, ou seja, com algumas, né, você pode usar de algumas pedras de proteção, pedras escuras, por exemplo, que nem a turmalina, a cianita, que é conhecida como espada de São Miguel, também é uma pedra muito boa para proteção. A gente tem a vassoura de bruxa também, que as pessoas usam muito, que é uma cianita preta, né, também muito conhecida. Você pode fazer banhos de ervas, você pode fazer um banho de sal grosso do seu pescoço para baixo. Você pode carregar um alho, dente de alho. Você pode, né, morder um dente de alho e pensa na pessoa e promove essa corte, né? Promove esse corte dessa energia negativa aí. Então tem algumas questões, mas lembre-se que se essa pessoa está drenando a sua energia, se essa pessoa está pensando em você e ela está sugando essa energia, é porque você está permitindo. Então, é um processo mental, né? Como é que eu faço isso? Primeira das coisas é você determinar que chega, não vou drenar mais a minha energia para ninguém, não vou doar essa energia para ninguém. Promova o corte. Muitas vezes a gente tem até que deixar de falar com certa frequência com a pessoa, né? Para que a pessoa não fique ali pensando todas as vezes em você. Mas lembre-se, se a pessoa pensar em você, ela vai drenar a sua energia se você assim permitir.
E essa é uma questão também importante, tá bom? Beijo grande. A Andréa Machado, ela pergunta... Boa noite, Andréia. Você acha possível alguém forçar um laço espiritual com outra pessoa através de magia ou outra forma e usar isso para manipular a pessoa? Teria como ver isso em cartas? Ah, Andréia, é fogo, viu? É o que a gente chama das famosas amarrações, né? A gente vai ver muito isso. E, infelizmente, a gente vê muito isso associado com o tarô, né? Aqui no Brasil, a gente vai ver muitas, né, os lugares, os posts, os folhetos, as pessoas fazem muito isso. Lê-se cartas, búzios, tarô e faz-se amarração para o amor. Infelizmente, a gente vê muito isso. Às vezes a pessoa cobra baratinho a leitura do tarô e 10 vezes o valor da consulta é o valor da amarração. Eu sou absolutamente desfavorável a essa questão. Eu não sou favorável a isso, porque eu acredito na lei do retorno. Então, você faz amarração para alguém. Você até pode ter sucesso por um tempo, mas você vai arcar com essas consequências, né? Quem vai arcar? Quem ensina, quem faz a amarração, mas também para quem foi feito. Então, vamos supor que eu ensino você a fazer uma amarração. Você vai arcar com as consequências, mas eu também vou arcar. Se eu fiz a amarração para você amarrando você com outra pessoa, a seu pedido, quem vai arcar com as consequências? Você e eu. Então, não vale a pena. Não vale a pena, né? A questão é, você vai amarrar a pessoa por um tempo, mas a questão é, para que isso se mantenha, você vai precisar sempre, né, abastecer essa energia, porque você está fazendo uma coisa contra a vontade da outra pessoa. Você está infringindo o livre-arbítrio dela. Então, precisa ficar muito claro nisso, né? Essa questão fica muito clara. Isso vai absolutamente contra. Você está forçando um elo que não existe, né? Forçando ele a ser mais denso, mais grosso, na verdade ele não existe, tá bom? Obrigada pela pergunta. A Suzana Leal, ela fala assim, dependendo da questão ou do consulente, ela se sente mais ou menos relaxada. Isso tem a ver com a energia do consulente? Perfeito, Suzana. Tem sim, tem a ver com a energia do consulente. Tem pessoas, né? A gente até falando um pouco sobre a questão do banho que a outra menina perguntou, eu não me lembro o nome dela. Se você recebe uma pessoa para ler, e você, por exemplo, terminou a consulta, você percebe durante a consulta que a pessoa está com uma energia mais negativa, uma energia densa, e você começa a se sentir mal, ou depois da consulta você fica mal, dor de cabeça, dor nas costas, dor nas juntas, dor em tudo, dificuldade de concentração, é um momento bom de você fazer alguma coisa para você se limpar dessa energia, né? Porque você, na verdade, acabou puxando a energia para você. Tem pessoas que têm a mediunidade de esponja, né? Puxa a energia negativa de todo mundo fica bem e ela fica mal. Então, precisa aprender a drenar, limpar essa energia. Isso é muito comum aí, né? Precisa aprender a trabalhar. Não é fácil esse tipo de atividade, não. Tá bom? Obrigada pela pergunta. O Gabriel... Ai, caramba, perdi aqui. Gabriel Torres perguntou. Boa noite, Gabriel. Vampirismo acontece também pelo pensamento? Com certeza. Vampirismo também acontece. O que é o vampirismo? Na verdade, o vampirismo é você vai e puxa a energia da pessoa. E quando você faz isso? Quando você pensa numa pessoa, eu preciso pedir a ajuda dela, tal pessoa vai me ajudar, tal pessoa vai me ajudar. O que você está fazendo com isso? Você está puxando a energia dela. Você está drenando a energia dela. Né? E aí, às vezes, a pessoa se sente de graça, ela se sente cansada, ela se sente desanimada, dor de cabeça, né? Desânimo de tudo da vida. E isso acontece principalmente com pessoas que começam a trabalhar, né? Seja em alguma atividade, dá conselho para um, conselho para outro, conselho para outro. Ajuda todo mundo e não consegue se ajudar. Falta força para se ajudar. Por quê? Porque está todo mundo drenando a energia dela. Né? Então precisa aprender também nesse sentido a descansar e a relaxar e a se blindar dessa energia aí por meio do pensamento, por exemplo. Tá bom? Obrigada pela pergunta. A Liginha Pinheiro pergunta,
Sobre essa questão energética, existe alguma contraindicação de ler cartas menstruada, consolente ou a profissional, ou levemente doente, gripada, com virose, etc.? Eu não vejo absolutamente nada de contraindicação de ler as cartas quando você está menstruada, até porque eu acho que a menstruação é uma limpeza do corpo, né? Então a gente, na verdade, quando está menstruada, a gente está limpando, drenando as energias, as impurezas do nosso corpo. Então eu não vejo problema nenhum. Tem pessoas que vão dizer que você está com o corpo aberto. Em algumas culturas vão falar sobre isso, mas a gente sabe que o sangue menstrual é poderosíssimo nesse sentido. E aí eu acho que é uma outra live, é um outro momento a gente vai falar disso, né? Essa questão da reconexão com o sagrado feminino. As mulheres que trabalham com essa questão adoram isso. Outra live a gente fala dessa questão. Mas a questão, tem muita gente que fala assim, eu vou ler as cartas para alguém quando tá grávida, eu vou ler grávida. Não tem problema. Não há problemas nisso. Agora, quando você está gripado, quando você está doente, alguma dor de cabeça, alguma coisa assim, principalmente, por exemplo, gripe, febre, você está com o seu sistema imunológico mais baixo. Então, você está com a sua energia mais baixa. E às vezes ficar atendendo as pessoas com certa frequência não é bom, não é positivo nesse sentido, né? A menos que você saiba verdadeiramente se policiar, se cuidar. Do contrário, eu acho bastante, eu trabalho, né? Eu recomendo bastante cautela nesse sentido por conta disso, tá bom? Obrigada pela pergunta. A Andréa Machado, ela pergunta, você falou sobre amarração, né? Isso. Ela falou, tem como a gente ver se a pessoa está sendo amarrada? As cartas podem nos mostrar? As cartas falam, as cartas falam sobre amarração, né? Eu já passei diversas vezes em consulta, a pessoa quer saber do pretendente, não sei o que lá, como é que tá o pretendente, se ele vai voltar, não sei o que. E às vezes as cartas denunciam, e você pergunta para a pessoa, você fala assim, você fez algum tipo de magia para a pessoa? Eu fiz. As cartas vão denunciar. Algumas cartas específicas falam pra gente muito sobre essa questão da magia, que, né, o tipo de magia que foi feito, e se é uma magia mental, se é uma magia física mesmo, né? Algum trabalho de magia negra que teve manipulação de elementos. A gente vê isso sim pelas cartas, tá bom? Obrigada pela pergunta. Bom, temos quanto tempo já de live? 50 minutos. Eu acho que a gente podia abrir para as perguntas das pessoas, né? Mas antes da gente abrir, deixa eu dar uma orientação. Vou continuar respondendo as perguntas de vocês sobre essa questão de energia, das conexões, mas eu queria, na verdade, mostrar para vocês, né? Eu trouxe hoje um tarô chamado Tarô dos Anjos, e eu acho muito interessante. Dá para a gente mostrar aqui algumas cartas? Por exemplo, aqui eu tenho 4 de copas, dá para ver? Olha que interessante aqui essa carta do anjo, né? Me chamou muito a atenção essa carta. Deixa eu ver se tem uma outra carta aqui que eu gosto muito. Essa carta da lua. Olha que linda essa carta da lua, falando sobre essa conexão espiritual. Deixa eu ver se eu acho a outra carta, que é a carta da justiça, falando sobre um anjo também. Eu quis trazer esse tarô, eu achei muito pertinente. A gente vai de novo para falar qual é o deck. Eu vou mostrar a caixinha do deck. Olha que linda essa carta aqui do mago, né? Falando pra gente assim que na verdade há uma inspiração na hora que a gente está trabalhando com as cartas. Na hora que a gente está trabalhando em qualquer questão, há uma inspiração. Olha, é esse tarô aqui, tá vendo? Tarô de Los Angeles. Ou essa caixa aqui, ó. Tarô of the Angels. Eu achei que ela é muito pertinente, né? Pra gente que tá falando sobre essa questão dos anjos. Porque essa carta me chamou muita atenção. Quando eu vi essa carta, eu falei assim, olha só, né? Inspiração do mago. Da onde vem? E essa inspiração vai acontecer em todos os momentos. Não é só no momento em que eu tô lendo as cartas para alguém. Eu sou professora, dou aula na faculdade.
E às vezes acontece essa inspiração no momento que você está dando aula, né? Eu estou falando de um assunto, né, que não necessariamente não está ligado à espiritualidade, apesar que eu dou aula de teologia, e a gente vai sentir essa conexão. Você vai falar assim, nossa, eu dou essa aula sempre do mesmo jeito, naquele dia eu vou dar aula de uma maneira diferente. Não é uma questão só didática, é uma questão de se colocar ali como mediador, como inspirador. Então, naquele momento ali, né, que eu estou em sala de aula, a gente está aqui, ó. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem um anjo da guarda que vai estar mediando a gente. Então, eu trouxe esse deck aqui para mostrar para vocês, para fazer as leituras hoje, porque eu achei ele muito pertinente para gente aqui que trabalha com essa visão espiritualista, né? E essa visão para a gente se ligar que tem outras coisas. A vida não é só racional, né? Tem pessoas que negam a presença dos anjos, a gente não pode esquecer isso, né? Precisamos ficar atentos aí, tá bom? Então, como é que a gente faz perguntas para o tarô? Isso é uma questão importante, né? As perguntas precisam ser diretas. Eu preciso saber exatamente assim. Se você escrever só trabalho, amor, relacionamento, eu não sei verdadeiramente o que você quer a pergunta. Então, eu preciso formular a pergunta mesmo, né? Fala assim, olha, meu marido está com dificuldade no emprego, as coisas vão melhorar? Olha, eu fui mandada embora, eu vou arrumar outro emprego? O que eu faço para arrumar um outro emprego? As perguntas precisam ser diretas, precisam ser claras, tá? Isso é uma questão importante aí, tá bom? Lembrar para o pessoal, enquanto o pessoal está fazendo as perguntas, né? Ainda não tá, né? Isso. Lembrar para o pessoal que a gente tá com a nossa 5ª turma do curso de tarô aberta, as matrículas. O curso começa agora, dia 11, e eu espero você lá. Tô aí ansiosa para essa nova turma. Pessoal, tem alunos aí que estão participando aí com você, né? Com a gente aqui nessa live. Então, eu tô esperando você lá para vir estudar com a gente aqui no Núcleo Sapienza, e as matrículas estão abertas. E vou pedir para o pessoal, que eu não coloquei, né? Lá, a Suzana Carvalho, a Carla, entrou agora. Falar para o pessoal compartilhar, né, a live aí na linha do tempo de vocês, para ajudar a gente aqui, né? Nessa discussão, que eu acho que é uma discussão importante. As pessoas não falam sobre isso. As pessoas abrem né, a câmera e começam a tirar tarô, falar. Não, o nosso objetivo aqui é também trazer uma mensagem para você que está querendo enxergar no tarô uma coisa diferente, né? Que está querendo promover essa conexão espiritual, né? Por meio do tarô também, tá bom? Vamos lá, vamos compartilhar a live na linha do tempo. E vamos às perguntas? Vamos. Então vamos lá. Primeira, Ana Paula Silva Garcia. Boa noite, Ana Paula. Ela falou assim, professora, estou muito triste e desanimada. Sou professora e não consigo pegar aulas. O que as cartas me falam sobre isso? Ana Paula Silva Garcia. Vamos ver se a Ana Paula vai conseguir aulas. Ana Paula, verdadeiramente é difícil, né? Difícil ser professora, né? Eu tenho absolutamente noção disso, Ana Paula. Olha, Cavaleiro de Espadas, Ana Paula, ele tá falando para você ser mais guerreira aí, mais em busca. Eu sei que você já deve ter mandado currículo para vários lugares. A carta do julgamento fala que você já passou por vários testes e várias provas aí, eu não duvido. Eu acho que o 10 de espadas para mim fala que isso vai ter um fim. Eu acho que você vai conseguir uma recolocação. Cavaleiro de Copas, tá vendo? Você celebrando isso. E eu acho que você tem uma missão muito significativa com o ensino. Então eu vejo que isso vai dar certo para você, mas eu acho que não espere muito das coisas, tá? Eu vejo que você tem uma dedicação, você é uma pessoa extremamente dedicada e uma boa professora, mas o 3 de espadas fala que assim, e eu sei bastante disso, os alunos passam pela vida da gente, a gente às vezes se afeiçoa demais aos alunos, e a gente precisa entender, né, isso, a vida de professor não é fácil, a gente tem muito desses altos e baixos que a gente se afeiçoa a pessoa e a pessoa vai embora. Eu vejo que vai dar certo, mas está faltando aí você lutar um pouquinho mais, né?
Invista aí nos seus currículos, na divulgação, né? Não desanime, tá bom? Boa sorte, né, Paula? A Raíssa Uliana, ela diz que está com dificuldade nos relacionamentos amorosos. Ela quer saber se o companheiro de vida dela está próximo. Olha, a Raíssa quer saber se o companheiro de vida dela está próximo. A Raíssa. Carta do julgamento. Eu vejo você assim até com tanto descrédito aí, né? Eu acho que meu príncipe encantado quebrou a perna e parou no caminho, né? Mas não desanime. De novo, as mulheres estão desanimadas aqui, né? Olha, tem que tomar um banho de rosas aí para dar uma animada, né? Valete de bastos, valete de paus está falando que precisa sim, sabe, ser persistente. As coisas vão acontecer. O 8 de paus também falando sobre isso, tá vendo? Essa conexão, ela vai acontecer, mas você precisa ficar firme aí. A carta da lua mostra, para mim, ela fala sobre esse encontro e é um encontro mágico. É um encontro de almas, então eu acho que você vai encontrar seu príncipe encantado, sim, sua metade da laranja, sua metade da alma aí, tá bom? Esperança, não desanima, tá? Não desanima, vai dar tudo certo. Beijo. A Margarida Prata, ela quer saber. Boa noite, Margarida. Ela quer saber se há hipótese de voltar a ter um amor na vida dela. Ô, Margarida. Se a hipótese da Margarida ter um amor. Vamos ver se tem um amor na vida da Margarida Prata. Um amor. Margarida, toma um banho de rosas vermelhas. E põe uma roupa bem bonita e vai passear. Tá bom? Depois você me conta. 5 de ouros. Né? Tô vendo aí você um pouco descrente também, né, Margarida? 9. Você fala, eu acho que o amor não é mais para mim, né? A carta do imperador tá falando para você isso, Margarida. Olha o vermelho da cor do imperador, tá vendo? Toma aquele belo banho com rosas vermelhas, põe uma roupa bem bonita, um perfume, vai passear. Sai, exala a sua alegria, sua energia positiva aí por onde você passar, para você atrair o seu amor. O 3 de paus é isso, né? 3 de paus é exatamente isso. Não fique parada, se lamentando. Se arrume, se cuida, se coloca bem bonita e vai passear para você ser vista, tá bom? Boa sorte, Margarida. O amor tá te esperando. A Naíce Carla. Boa noite. Vamos lá, Naíce. Ela queria saber se ela pode ter um relacionamento sério com o Fernando Fux. Naíce quer saber se pode ter um relacionamento sério com o Fernando Fux. Fernando Fux e a Naíce. Cavaleiro de espadas. Eu vejo que você tá indo, né? Tá indo pra cima mesmo. Não tá indo brigando pela pessoa, né? O 8 de paus mostra, o 8 de espadas, perdão, mostra aí você querendo agarrar esse homem de qualquer jeito. E aí, às vezes, não é a melhor estratégia, né? Talvez, quanto mais você solta, mais próximo ele fica, né? E as mulheres, na verdade, pensam que quanto mais grudado, mais próximo ele tá. E é justamente o contrário. Então, cuidado, às vezes, para você não amarrar, não grudar na pessoa demais, que nem chiclete. Cuidado com isso, né? Há outras formas. O valete de paus mostra que você precisa, né, na verdade, tratar isso com mais leveza e trabalhar melhor essas questões das energias, de atrair esse homem para próximo de você. Mas eu vejo aí, assim, ele um pouco, né, reticente nessa questão. E o 3 de paus também mostra um pouco isso, né? Então, assim, se existe essa possibilidade, eu diria que existe, mas é uma possibilidade não é 50%, tá? Eu diria que é menos 50%. Hoje, eu vejo nesse sentido difícil, como se ele ele se recusasse a isso. Ele não quer. Sabe quando a pessoa não quer? Ele não quer se sentir preso. E às vezes você passa isso para ele. Tá bom? Boa sorte, tá?
O Gabriel Torres, ele pergunta assim, que ele quer saber se tem alguma amarração feita, né, nas minhas costas. Gabriel Torres, ele quer saber se tem alguma amarração com Gabriel Torres. Se tem algum vampirinho aí. Vamos ver se tem alguma magia negra pro Gabriel Torres. Eita, nós, Gabriel, vamos ver. 2 de paus diz que tem algo que pode estar bloqueando a tua energia. Rainha de paus fala sobre isso, alguém que conhece das energias dessa questão. 6 de paus, alguma situação mal resolvida. Lembre-se, não acho que é trabalho, não acho que é magia, mas eu acho que há alguma situação mal resolvida do seu passado que, né, às vezes permite com que você não avance. Então você pode sim, né, se você conhecer essa pessoa, essa rainha de paus, se você conhecer, você pode ir lá e encerrar, virar essa página. Se não, uma das coisas é você trabalhar isso energeticamente, né? Você pode, né, cortar, pedir para que corte, acender uma vela para o seu anjo da guarda, você pode fazer isso. Por que eu estou falando essa questão? Porque o Rei de Copas está dizendo que você tem esse poder, você tem essa capacidade de cortar essa energia negativa se há contra você, tá? Cavaleiro de Copas mostra aqui você exatamente sobre isso. Então reforça suas, né? Reforça a sua energia, suas vibrações e tudo mais. Lembrando, não vejo energia, não vejo um trabalho de amarração, mas eu vejo uma situação mal resolvida do seu passado que pode te drenar, te desgastar energeticamente. Então, alguma coisa seria interessante que você fizesse, tá bom? Boa sorte, Gabriel. A Sara Monteiro pergunta: qual a minha missão de vida com o tarô? Olha, Sara, que pergunta! Que legal! Qual é a missão de vida da Sara com o tarô? Vou tirar 3 cartas, Sara. 3 cartas, olha só. 5 de paus. Para mim, 5 de paus mostra que você tem uma pendência com o tarô. É como se você tivesse uma pendência com os oráculos. Né? Eu diria que você já trabalhou com as cartas e provavelmente você tenha feito mau uso delas. O Rei de Espadas mostra você usando hoje o tarô com muito mais consciência. O estudo é parte do seu caminho. E você provavelmente vai usar isso para a ajuda das pessoas. O Valete de Copas. Alguém que usa do conhecimento que tem, e tá vendo o conhecimento aqui? Que usa do conhecimento que tem para o benefício do próximo. Eu não acho que você vai ser daquelas pessoas que vai fazer fortunas lendo cartas. Mas eu acho que você vai ser aquela pessoa que vai ajudar a muitos com o conhecimento que você tem. Boa sorte. Uma missão linda que você tem com as cartas, viu? Beijo grande, Sara. A Vanessa Sodré pergunta: gostaria de saber se meu namorado é minha alma gêmea. O nome dele é Fabiano Alves. Se não for ele, encontrarei a minha verdadeira alma gêmea? Nossa, peraí. Vanessa e Fabiano Alves. Alves. Vanessa Sodré e Fabiano Alves se são almas gêmeas. Então vamos ver. Vanessa Sodré e Fabiano Alves se são almas gêmeas. Vanessa Sodré, Fabiano Alves. Vanessa Sodré e Fabiano Alves. Muito bem. A carta do 9 de ouros e a carta do cavaleiro de ouros. As duas cartas representam você, Vanessa. E aqui a gente entende você realmente em busca disso. Eu vejo que você está bem resolvida nesse sentido. E você sabe muito bem o que você quer. E muito segura. Você anseia verdadeiramente que essa pessoa seja a sua alma gêmea. O 3 de copas mostra que ele sente muito isso próximo de você. E o 3 de paus também, né? Mostra, ele sente exatamente essa sinergia entre vocês dois. E por final, a carta do carro mostra que vocês dois finalmente estão juntos para cumprir a missão de vocês. Então, abrace, cuide dessa pessoa e siga a tua missão e vai ser feliz com ele, tá bom? Beijo grande aí para você.
A Sueli Martins pergunta: meu sobrinho Hércules Vinícius Ramos Diniz, Ramos Diniz Júnior, está muito doente. Ela gostaria de saber se é grave. Hércules Vinícius Ramos Diniz Júnior. Vamos ver se é grave. Doença do Hércules. Hércules Vinícius. Hércules, 2 de ouros. Eu vejo, na verdade, que vocês estão aí tratando já há um certo tempo. 2 de copas mostra que tem um fundo emocional nessa doença. Existe um lado físico, mas existe principalmente um lado emocional aí. O 6 de espadas mostra que vocês já estão há um certo tempo tentando descobrir essa questão da doença. Eu acho que precisa investigar, tá? 8 de ouros mostra o processo de investigação. Não só no 8 de ouros, mas aqui no 6 de espadas. É um processo de investigação. Vamos ver se o resultado desse processo aí da doença do Hércules. Eu vejo 5 de copas. Eu não acho que ela é grave que corra o risco de morte, mas existe, de morrer, mas é grave no sentido de precisar de tratamento. 5 de copas. Aqui é o resultado. Eu acho que vai dar tudo certo, mas é um processo lento, eremita. Tá? E eu entendo que essa situação do seu sobrinho veio para unir a família. Então ele está servindo, essa situação está servindo para unir a família e vocês fortalecerem o elo de vocês e todos vocês ajudarem o menino nesse processo, tá bom? Eu acho que vai dar tudo certo e mantenha firme aí com as orações para ele, tá bom? Boa sorte. Si Oliver pergunta: vou engravidar este ano depois do meu tratamento? Olha lá, Si Oliver, boa noite. Vamos ver se ela vai engravidar esse ano, Si Oliver. Fazendo tratamento, né? Olha, a carta do louco, que legal. Tem aí você arriscando nesse processo, né? Junto aí você falou, realmente, 9 de paus. Mostra que é um tratamento que você já está fazendo há um tempo, está seguindo aí, né? E tudo. 5 de copas mostra aí uma certa preocupação. E ele fala até de uma decepção. Acho que vai ser mais pro final do ano. Não vejo que agora isso acontece, não. 9 de copas, mas pro final do ano isso acontece. Eu não acho que esse retorno vai ser imediato. O 5 de copas aqui indica uma certa decepção, mas que você tem esperança. Então deve ter. Mas para o final de ano, o 9 de copas reforça isso. E o rei de espadas indica aí para mim esse processo da gravidez, mas eu vejo você se cuidando também nisso e recebendo o apoio familiar. Tá bom? Se depois você fala pra gente aí, tô torcendo por você. Rita Isabel Azevedo pergunta. Boa noite, Rita. Boa noite, né? Ela diz assim: o que essas cartas lindas me aconselham para conseguir atingir minhas metas profissionais a curto prazo? Olha só, o que as cartas recomendam a Rita para atingir as metas a curto prazo. Lindas cartas, eu também achei, fiquei encantada com elas. 5 de copas. Na verdade, assim, eu acho que haverão de certas dificuldades e certas decepções. Você me parece uma pessoa ambiciosa, mas eu acho que você precisa ser bastante determinada e arriscar, né? Então, a primeira coisa é não esmorecer. A segunda coisa é arriscar. O valete de espadas fala sobre isso. A carta da morte. E é um arriscar, às vezes, sabe quando tá todo mundo desistindo e você tá indo? As pessoas estão voltando e você tá indo? Então, eu acho que é isso. A carta da morte é isso. Arriscar e ser inovadora naquilo que você faz. De novo, o cavaleiro de paus, né? Então, fazer algo diferente, oferecer algo diferente no seu trabalho, naquilo que você faz. O rei de copas é o resultado. Tem tudo para dar certo, viu, Rita? As cartas são bastante positivas. Falta é não esmorecer. Na verdade, tira o não.
né? Tira o não, é força, coragem, determinação, já deu certo, tá? Boa sorte. A Vânia Margarida Lopes pergunta: qual a minha missão com as cartas? Vânia Margarida Lopes. Vamos ver qual a missão da Vânia com as cartas. Com a missão da Vânia Margarida Lopes com as cartas. Vamos ver. Eu acho, Vânia, a primeira carta, 9, eu acho que você precisa deixar as situações fluírem mais. Às vezes a gente fica assim, naquela situação assim, de ser tão exato, ser tão preciso nas coisas, e às vezes até não deixa que a energia flua. Então você conhece bastante, então você precisa permitir isso, valete de paus, né? Permitir que as energias fluam. Assim como a outra, né, a outra moça que eu respondi agora, você também traz essa missão com as cartas de outras vidas. Então você tem um medo de cometer erros, de cometer enganos. A cobrança sobre você é grande. Por isso eu entendo essa sua preocupação aqui de fazer alguma coisa errada. Mas lembre-se que se você faz de bom coração, com boa índole, não há por que temer o julgamento. Você está cumprindo verdadeiramente uma missão com as cartas, né? E algumas pessoas têm essa oportunidade de escolher. Eu diria que você não tem. Você tem que ir fazer. Você tem que ir cumprir, né? O 8 de ouros mostra que você verdadeiramente se dedicando para isso, né, trabalhando e também ajudando as pessoas aí. Aqui tem bastante estudo também. O estudo pode ser uma forma de você diminuir essa preocupação que você tem aqui de errar, de cometer algum engano e tudo mais. Tá bom? Boa sorte, Vânia. A gente tá junto aí, né? Beijo grande. A Valéria Silva pergunta: boa noite. Vamos lá, Valéria. Professora, eu gostaria de fazer uma coisa com as cartas para ajudar as pessoas. Será que esse meu interesse é alguma missão espiritual? Ela quer fazer algo com as cartas. Valéria Silva. Vamos ver se aquilo que ela quer fazer, né, vai ajudar as pessoas. Nossa, ó, tem umas cartas que saíram hoje repetidas, né? Pra bastante, 20. Eu acho que sim, eu acho que você também traz essa missão. Eu acho que você traz até uma cobrança espiritual de como é que é a palavra? Remissão, de se redimir por coisas que você tenha feito. 9 de copas, verdadeiramente ajude as pessoas com as cartas. Leve a satisfação, leve o auxílio, rei de copas, né? Leve uma mensagem positiva às pessoas. Isso é uma questão importante. O pendurado, não almeje ganhos absurdos ou ganhos extremamente significativos com as cartas. Isso vai ser de acordo com o seu propósito, de acordo com o seu coração. Eu acho que vai dar certo, sim, se você fizer com um bom coração, tá bom? Boa sorte. Maria Bethânia B. Maria Bethânia B. Ela pergunta: boa noite, Maria Bethânia. Boa noite, professora. Eu já tenho meu trabalho, mas a gerente da empresa para a qual eu presto serviços pediu meu currículo. Eu vou conseguir trabalhar com ela? Maria Bethânia quer saber se vai conseguir trabalhar com a gerente da empresa que ela presta serviço. Ela ficou interessada no que você conhece, no seu conhecimento, na sua capacidade. Você me parece uma pessoa bastante empenhada e uma pessoa bastante dedicada para aquilo que você faz, Maria Bethânia. Valete de espadas, eu vejo ela fazendo um convite. 2 de ouros, pese e pondere bastante sobre isso. De novo, a carta da justiça. Eu acho que você vai conseguir conciliar os dois trabalhos, Maria Bethânia. Rei de espadas, eu acho que pode te render mais trabalho, mas eu acho que você, né, até esqueci aqui qual é a carta, 4 de copas, vai te render mais trabalho, mas vai te deixar bastante cansada. Então pondere bastante, tá? Eu vejo no primeiro momento você conseguindo conciliar os dois trabalhos
e depois você, né, conseguindo, você talvez opte por ficar com ela. Se você for por questões financeiras, você vai ter um desgaste físico maior. Então, por isso que as duas cartas aqui, pondere e pondere bem, se vale a pena, tá bom? Boa sorte. A Suzana Leal pergunta: Vamos lá, Suzy. qual é o meu dom? Por vezes sinto-me perdida na vida, ou seja, o que me dará equilíbrio entre o racional e o emocional? Ela está querendo um direcionamento, né? Suzana, eu vou responder para você, mas eu recomendo que depois você, né, me procure. A gente faz um estudo que a gente chama de linha da vida, que ele vai dar um pouco desse direcionamento de maneira mais assertiva, tá? Depois a gente pode até falar sobre isso. Mas vamos ver, né, o que as cartas têm a orientar para Suzana Leal, né? Dar um direcionamento na vida da Suzana. Carta do carro, né, Suzana? Eu acho que assim, tudo aquilo que você se dedicar, eu acho que você vai se dar bem. É interessante isso, né? Mas a primeira carta do carro fala para você escolher, você tomar uma decisão. E às vezes as pessoas querem seguir um caminho, mas não querem ter que dar a volta e chegar lá e falar, ai, não deu certo e eu quero voltar. Então, essa é a primeira questão. O 5 de ouros fala que assim, reforça isso que eu comentei, né? Ou seja, você quer ter um direcionamento, você quer acertar de primeira, e às vezes não acontece. A vida tem essa montanha russa, né? Uma hora a gente acerta, outra hora a gente não acerta, a gente faz uma escolha, não viu que era certa, recua, vai para o outro caminho. A vida é assim, 2 de copas. Mostra que você tem que se dedicar para aquilo que você verdadeiramente gosta, né? Teu caminho passa por estudo, rei de espadas. Tem estudo, tem dedicação. E aí o 3 de copas reforça que tudo aquilo que você se dedicar, você vai se dar bem. Então, eu vejo você, se a gente fosse pensar pelas suas cartas, eu vejo você lidando muito bem com questões ligadas à arte, ao estudo, a questões intelectuais, da intelectualidade, né? Pode estar ligado com o ensino, pode estar ligado, né, com a questão, com a formação, são coisas que você se dá bem. Com com o comércio, com a fala, você se dá bem com isso também. Então, pense um pouco nessa questão, tá bom, Suzana? Boa sorte para você aí. A Sofia Carvalho pergunta: gostaria de saber se continuo no mesmo trabalho ou se mudo. Sofia Carvalho, vamos ver se ela vai continuar no mesmo trabalho. Sofia Carvalho. Olha, Sofia, o diabo, para mim, fala que não. Eu acho que o seu tempo lá já passou, acho que você vai mudar. 2 de espadas. Mostra assim, acho que você sabe que o seu tempo lá já passou. Na verdade, no fundo, você sabe que o seu tempo já deu. E eu acho que você precisa realmente considerar isso, né? 3 de copas mostra, você precisa pensar numa outra oportunidade, num outro trabalho. Isso é uma questão importante. E o 6 de espadas aqui é justamente a mudança, é uma mudança a longo prazo. Às vezes a gente é relutante com isso, né? Relutante em enxergar que o tempo naquele emprego, naquele trabalho já deu. E só quando acontece bruscamente é que a gente vai perceber realmente que foi a melhor atitude. Então eu vejo aí a mudança para você. É uma mudança a longo prazo, mas tem uma mudança sim, tá bom? Boa sorte, porque eu acho que vai dar tudo certo. Beijo grande. O Glauber Haufen Anderson, ele pergunta... Boa noite, Glauber. Ele, na verdade, ele quer uma orientação sobre o profissional, porque diz que nada anda. Ele adora a área de vídeo, então ele quer saber que legal. Se isso seria um bom direcionamento, mas ele perdeu a faculdade. Ah, entendi. Vamos ver o que o tarô orienta o Glauber. Sobre essa questão assim, da área de vídeo. Da área de vídeo, né? Você deve se dedicar, o Glauber. Glauber, eu vejo que assim, você teve realmente essa oportunidade, que você falou que você perdeu a faculdade, né, e tudo,
9 de ouros mostra que você realmente encontrou aquilo que você gosta verdadeiramente, né, de fazer. A carta do Sol mostra que tem muito sucesso para você. Eu acho que isso vai te projetar. E eu acho que você não deve desistir, desestimular. Às vezes, né, a gente no primeiro tropeço que vem, a gente fala, e aí, será que eu vou? Será que eu não vou? É tua missão. Missão a gente não discute, a gente vai e cumpre. Então, segue o teu caminho, cavaleiro de paus, né? 6 de copas aqui. Faça as coisas com alegria, com leveza, né? As pessoas vivem de uma maneira tão ranzinza, né? Leve isso, leve esse espírito de alegria, de sucesso, de esperança para as pessoas. Enxergue dessa forma, tá bom? Eu acho que vai dar tudo certo. Mas leve isso para as pessoas verdadeiramente, tá bom? Beijo grande para você e boa sorte que vai dar tudo certo. A Carla Carvalho pergunta: eu gostaria de saber sobre a minha missão na mediunidade. A missão da Carla Carvalho com a mediunidade. Vamos ver se as cartas respondem para Carla Carvalho. Carla, eu vejo 10 de espadas, assim, eu vejo que você sofre por não aceitar a tua mediunidade. Então, essa é uma questão importante. Você precisa verdadeiramente cumprir a tua missão com alegria, a carta da temperança. E entender que as coisas têm um tempo certo para acontecer. Às vezes você quer muitas respostas e elas vão vir no tempo certo. A sua mediunidade está aflorando, ela está desenvolvendo e você precisa enxergar isso com mais leveza. O 4 de espadas pede para você prudência, cautela e estudo, né? Pense nisso, pondere. Carta da justiça. Existe o místico e existe, né, o racional. Então você precisa, nesse sentido, compreender e entender isso, tá bom? Estudo. O estudo pode te ajudar a dar mais segurança mediúnica para você. Viu? Beijo grande, Carla. Vamos lá, tem mais uma? A Carla Maria Rodrigues gostava de saber se tem alguma missão espiritual com o tarô. Beijinhos. Beijinhos. Carla Maria Rodrigues quer saber se tem missão espiritual com o tarô. Carla Maria Rodrigues. Vamos ver. Carta do Papa. Poxa vida, não teria dúvidas, né? Você provavelmente já usou o tarô em outras vidas e traz isso para você por escolha, né? O 10 de paus mostra que é escolha tua trazer isso para o conhecimento de outras pessoas, para que as outras pessoas conheçam verdadeiramente o que é o tarô e o que não é. 2 de espadas mostra que você reforçando essa questão do estudo, do conhecimento aí e seguindo a tua missão, né, com amor, com carinho, com dedicação, tá? Boa sorte para você. Gente, beijo grande para todos que participaram da live. Beijo para todos vocês. Obrigada por estarem aqui. E aí, até a próxima semana. E eu vejo vocês, né, sexta-feira, lá na plataforma. As nossas aulas começam agora sexta-feira. Dá tempo de fazer matrícula, dá tempo de você entrar. E quem indicar um colega para estudar com a gente, a pessoa fizer matrícula, vai receber, né? A gente vai dar para a pessoa um estudo chamado Mapa da Vida, Linha da Vida aí. Então, indica aí para as pessoas para vir estudar com a gente, para ter a sua vida transformada por meio do tarô. Beijo grande para vocês, boa semana, namastê.